Olá, pessoas do primeiro ano. Vocês já devem ter percebido que o meu objetivo aqui não é gravar vídeos bonitinhos, editados, tá? Meu objetivo é só passar orientação para vocês, para que vocês possam compreender o conteúdo da melhor forma possível, tá bom? E essa primeira aula está relacionada diretamente ao conteúdo do livro, na primeira unidade, que é arte, literatura e os seus agentes. Enquanto vocês estavam no ensino fundamental, não havia uma disciplina específica de literatura. Tá? No ensino médio, tem uma parte específica de literatura. Então, essa parte específica, ela está relacionada à parte de leitura que a gente colocou lá no planejamento e que a gente vai seguir, então, o nosso planejamento. Questão da leitura, arte, literatura e seus agentes, a gente vai tentar entender melhor cada um desses componentes, né? Por que a arte e a literatura, elas muitas vezes se misturam, né? E, ao mesmo tempo, elas estão intimamente ligadas com a linguagem, né? As duas estão dentro da área da linguagem, e por isso a literatura está relacionada com a disciplina de língua portuguesa, porque é uma das formas de usar a linguagem que historicamente, né, tem marcado posição e em diferentes épocas tem ganhado diferentes características. Inclusive, as escolas literárias ganham diferentes nomes com o passar do tempo. Em relação ao livro, quem puder, assim que possível, que eu indicar, eles estarão disponíveis na escola. E a gente vai marcar um horário para retirar. Tá bom? Então, eu vou começar com alguns conceitos gerais, né? O que é a arte. Vocês terão também uma disciplina específica de arte que vai trabalhar um pouco com esses conceitos, justamente a artes visuais, que está relacionada também com a literatura, né? Então, a arte, ela é uma palavra que se origina do vocábulo latino, artes, que significa técnica ou habilidade. Então, podemos dizer que é uma manifestação humana comunicativa e muito antiga. Cada pessoa tem as suas habilidades, as formas de se manifestar, e uma delas é através da arte. Existem outros conceitos, tá bom? Dependendo da linha teórica, dependendo das pesquisas que as pessoas fazem, mas para nós o que interessa no momento é isso, é uma técnica ou uma habilidade. E a gente vai trabalhar com a habilidade da linguagem que todos nós temos. E o que é a literatura? A literatura é a arte de compor escritos artísticos. Então, veja, já na primeira linha da definição já está relacionado com a arte. O exercício da eloquência e da poesia. Eloquência é a habilidade da linguagem. O conjunto de produções literárias de um país ou de uma época. Carreira de letras. Literatura é simplesmente a arte das palavras, né? Como diz Carlos Drummond de Andrade em um de seus poemas. Penetra surdamente no reino das palavras. Lá estão os poemas que esperam ser escritos. A literatura, enquanto arte, exige do escritor técnicas, conhecimentos, sensibilidade e paciência. Então, ninguém nasce pronto, ninguém nasce com o dom de escrever. É uma habilidade que a gente desenvolve com o tempo. E essa habilidade a gente desenvolve com o tempo com dedicação, paciência e também sensibilidade com as coisas que estão em nossa volta, né? E a literatura está intimamente relacionada com tudo que ocorre na sociedade. É só vocês prestarem atenção como, por exemplo, as artes visuais do cinema se modificaram com o tempo, né? Como é que eram os filmes antigamente e como é que são os filmes hoje? Como é que eram os desenhos animados de antigamente e como são os desenhos hoje, né? À medida que as coisas mudam na sociedade,
a literatura também muda. Algumas características da literatura. Então, ela dialoga com a linguagem da realidade, como eu acabei de falar. Ela promove reflexão, ou seja, o autor, para produzir um texto literário, precisa pensar, precisa refletir, precisa articular as palavras. Apresenta novas visões sobre o mundo, né? É por isso que os movimentos literários muitas vezes transformaram o pensamento das pessoas e as projetaram, né, para uma vida diferente do que elas viviam até então. Sempre se extrai um sentido dela, então a literatura ela é possível de interpretação e é necessário que a gente saiba interpretar, e é por isso que o sentido nem sempre é o mesmo para todos, né? Quando a gente está bem diante de uma obra de arte, nem todos têm o mesmo entendimento. A literatura também ela procura recriar a realidade, né, por meio de um processo de elaboração estética, ou seja, as palavras não são colocadas de qualquer jeito dentro de um texto, mas há uma estética, há um jeito de fazer, há uma preocupação de fazer da melhor forma possível. É uma forma de conhecimento, né? É por isso que a gente defende a importância da leitura, porque quanto mais a gente ler, né, realizar o ato da leitura, maior a probabilidade de aumentar o nosso conhecimento. E aí não é só a leitura técnica, né? É a leitura também de textos literários, porque os textos literários apresentam as características de cada período. Apresenta expressividade, complexidade e densidade. É por isso que alguns textos, no começo, a gente pode achar chatos, né, ou de difícil entendimento, é porque realmente eles são densos, mas é o objetivo da literatura, é o objetivo ser complexo. Se na primeira linha o autor já der todas as respostas, né, dos enigmas de um texto, por exemplo, não faz sentido continuar lendo. Então, é por isso que a gente diz que eles têm início, meio e fim, ou seja, eles apresentam inicialmente algumas características, se desenvolvem e concluem a história depois. Quer comover, denunciar ou emocionar o leitor. Por que muitas vezes a gente chora no final de um livro? Né? Ou por que muitas vezes a gente denuncia? Ou por que a gente toma partido de algum personagem da história? Por que a gente se irrita com outros? Né? Então é o objetivo mesmo, é fazer esse jogo de palavras, encaixá-los de forma adequada e promover reações no leitor. A arte e a literatura, elas estão intimamente ligadas, ou seja, são as manifestações humanas de habilidades interculturais. Tá? Se a gente parasse para olhar essa imagem, fazer uma análise, né, bem rápida, há um jogo gráfico, holográfico, técnico, né? Essa expressão dos corações saindo do livro, né? Mas nem para todo mundo vai sair corações de um livro. Né? Muitas vezes a pessoa pode ler simplesmente por obrigação. Mas não deixa de ser uma habilidade que envolve vários aspectos, né, de áreas de conhecimento diferentes, por isso interculturais. O capítulo do livro, né, apresenta esse quadro. Esse quadro é da artista carioca Cristiane Drummond. O título do quadro se chama Favela Carioca, ele foi construído em 2013. Se a gente observar com detalhes, né, na pintura, a gente consegue perceber a representação de casas. Mas é uma representação que não é aleatória e não são casas quaisquer. Né? Ela tem uma disposição como se as casas estivessem empilhadas, né, umas sobre as outras. E é por isso que ela recebeu, essa obra, né, recebeu esse título. E aí, na sequência, a gente tem uma foto, né, da Cidade de Deus, que é uma comunidade do Rio de Janeiro. Vejam, a pintura é uma tentativa de representação da realidade,
A foto também é a representação e o registro da realidade de um determinado momento. Né? Então, a foto também ela representa um momento instantâneo, mas vejo que aqui, claro, também por condições técnicas, né, da imagem, da qualidade da imagem e tudo mais, mas vejo como as duas se parecem. E aí, na primeira unidade do livro, tem uma reflexão sobre essas duas obras e a gente vai trabalhar com elas no decorrer das aulas. Então, vamos fazer uma comparação bem rápida aqui, para também eu não me alongar demais. Vocês observaram e prestaram atenção nas duas imagens anteriores, né? Quais as diferenças e quais as semelhanças? O quadro da Christiane Drummond, semelhante a uma organização urbana, né? Aqui teve uma repetição de palavras aí. Com centenas de casas dispostas lado a lado, né, em vários planos. E na tela, porém, as casinhas foram representadas e recriadas de forma livre, mas muito semelhante à realidade. Né? E outros aspectos que a gente pode comparar depois quando a gente tiver as duas imagens lado a lado. Então, tanto na literatura quanto na arte, né, a realidade e a ficção se encontram. A ficção, ela promove a construção da realidade, de algum modo. Toda obra de arte, ela inclui aí todas as variantes da literatura, as histórias e tal, ela é uma representação da realidade. Ou elas são uma representação da realidade se a gente colocar todas as variáveis incluídas. Mesmo que seja uma realidade abstrata e nem sempre estendida ou entendida como uma boa análise de estudo aprofundado da mesma forma. Né? A gente, cada um tem habilidades diferentes e experiências culturais diferentes em fazer essas análises. E aí nós vamos iniciar o nosso percurso, né, estudando um pouco dessas características do que é a literatura, do que é a arte, quais são os elementos envolvidos, quais são os elementos gráficos, quais são os elementos teóricos. Né? A gente vai observar a questão aqui da representação, da representatividade da arte. A gente tem algumas definições de sentidos da arte, e a gente tem algumas perguntas depois no decorrer das aulas para interpretar e responder. Né? Quem são os agentes da produção artística? Quem é que está envolvido, né, na arte? Qual é a função do texto literário? Para que ele serve? Né? Dentre outras coisas, o texto literário nos faz sonhar, nos faz refletir. Né? Muitas vezes a literatura também tem o objetivo de divertir, né? Então a gente pode rir com a literatura, com alguns textos, né? Com literatura de diversão, literatura de humor. A literatura, às vezes, ajuda a construir a nossa própria identidade, né? Porque a gente acaba se identificando com algumas personagens dos textos. Então, esses são alguns dos elementos, né, do capítulo que a gente vai estudar, da primeira unidade. Eu só coloquei alguns aspectos gerais para que vocês prestem atenção nesses aspectos, que são os aspectos mais importantes do capítulo. Tá bom? Desejo a todos um bom estudo e finalizo essa primeira aula desejando que vocês aproveitem esse conteúdo da melhor forma possível. A primeira aula de vocês específica de literatura, e vocês já viram a minha cara, mas eu infelizmente ainda não reconheço, não sei quem são todos vocês, pois tive a oportunidade apenas de conhecer alguns de vocês. Então espero que breve a gente consiga se conhecer ou pessoalmente ou por alguma outra ferramenta, né, quem sabe uma reunião com a ferramenta do próprio Google Meet, para a gente fazer uma aula não presencial, mas síncrona, tá bom? Boa semana para vocês.